Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Na aula de hoje nós vamos continuar com os exercícios de balanço dos materiais que nós temos feito para operações unitárias 2, tá? Então, no exercício de hoje, né, vamos fazer os exercícios 3 e 4. Esse terceiro exercício ele é interessante, ele pede assim, diz que etano reage com oxigênio para formar dióxido de carbono e água, conforme a reação, e temos aí a reação balanceada, né? Sabe-se que 100 gramamols de 100 mols, né, na verdade, né? 100 mols de etano e 100 mols de oxigênio são alimentados em um forno. Determine a razão estequiométrica entre o oxigênio e o metano, o reagente limitante e a porcentagem em excesso do outro reagente. Então, por que esse exercício é interessante? Porque ele ajuda também a gente a recapitular alguns conceitos que nós vimos lá em Fisicoquímica 1, que diz respeito sobre essa parte de reagentes limitantes, excesso e etc. Tá? Então, esse exercício não tem absolutamente nada de demais. A gente tem aqui uma reação de combustão, provavelmente uma, uma fornalha, algum tipo de forno, né, que está produzindo energia térmica, e a gente está tendo essas alimentações aí, né, 100 kg de etano, 100 kg não, 100 mols de etano por hora, 100 mols de oxigênio por hora, e vamos fazer aqui então a análise. Né? A letra A ele pede para dizer a razão estequiométrica entre o oxigênio e o etano. Então, pessoal, o que nós temos aqui é uma razão de que 1 mol de etano reagirão com 3,5 mols de oxigênio, tá? Formando 2 mols de CO2 e 3 mols de água, ok? Então o pensamento aqui é simples, né? Nós temos 3,5 mols a mais, né, para cada mol de etano. Então 3,5 bate com o que nós temos aqui, tá? A questão B, ela pergunta o reagente limitante. Então, se é 1 para 3,5, nós temos 100 mols por hora de etano, nós teríamos que ter x mols de oxigênio. Tá? X aqui seria igual, então, fazendo essa regra de 3, 350 mols por hora de oxigênio. Como nós temos apenas 100, então o oxigênio é o realmente limitante. Tá? Portanto, o oxigênio é o reagente limitante. Tá? E a letra C, a porcentagem em excesso do outro reagente. Muito bem, então pessoal, o porcentagem de excesso ele tem uma maneira muito simples de ser calculada. Né? O excesso em porcentagem ele é descrito como o valor a mais, né, que não reage, o excesso que não reage, dividido pela quantidade que de fato reagiu, tá? Vezes, obviamente, 100%. Então, nós sabemos que uh, irão reagir, irão reagir 100 mols. Para 100 mols, então é 1 para 3,5
100, aliás, o contrário, né? Tem que fazer o cálculo pelo limitante. É 1 para 3,5, 100 para x. Aqui vamos mudar a letra, vamos chamar de y. Tá? Então, fazendo essa regra de 3 aqui, y é igual a 100 sobre 3,5. Tá? Como 3,5 é 7 sobre 2, isso aqui é a mesma coisa que 200 sobre 7. Que é a mesma coisa, pessoal, que 2 sobre 7 vezes 100. Com 2 sobre 7, a gente já aprendeu a fazer o cálculo, né? É 0,2857, 14 em dízima, vezes 100. Tá? Então, o valor que vai de fato reagir, 28,57 mols por hora. Muito bem. Então, reagirão 28,57. Então, o excesso que não reage vai ser 100 menos 28,57 sobre 28,57. Tá? Vezes 100, claro. Então, 100 menos 28,57 dá 70,43 sobre 28,57. Trazendo a nossa calculadora para cá, só para a gente não cometer nenhum erro. Deixa eu só conferir se eu não fiz errado. Temos 100 menos 28,57. Dá 71. Deixa eu corrigir aqui. 71, muito bem, agora sim. 71 dividido por 28,57, 2,5, né? Ou 250%. Tá? Uma outra maneira que a gente tem de pensar nesse assunto é imaginar que toda essa quantidade de etano aqui que não reagiu, ela vai representar 2 vezes e meia, né, o valor que reagiu por conta das frações que estão envolvidas, né? Então nós temos, deixa eu abrir aqui uma nova aba, aqui ó, nós temos 1 menos 2 sétimos, tá? E isso aqui é 5 sétimos, certo? Porque 1 pode ser escrito como 7 sobre 7. Tá? E aí, 5 sobre 7 dividido, vou colocar assim, ó. Opa, pai, não está difícil de fazer uma reta aqui. Sobre 2 sobre 7. Então fica 5 sobre 7 dividido por 2 sobre 7. Vou colocar mais para cima aqui. 5 sobre 7 dividido por 2 sobre 7. Então a aritmética resolve isso como sendo 5 sobre 7 vezes 7 sobre 2. Corta, corta. 2,5. Tá? E aí multiplica por 100 e dá 250%. Tudo bem? Fácil, né? Bem simples de resolver. Tudo bem, pessoal. Esse exercício aqui ele é um exercício interessante para a gente. Tá? Ele diz o seguinte: a reação entre o etileno e o ácido bromídrico para formar etilbromato acontece num reator contínuo. A reação do processo é dada pela reação, né, que tem 1 mol de eteno, 1 mol de ácido bromídrico, formando 1 mol do etilbromato. Então é 1 para 1, formando 1 mol de produto. A reação molar de corrente do reator é de 50% de etilbromato e 33% de ácido bromídrico. A alimentação contém somente etileno e ácido bromídrico, então determine reagente limitante, a fração do reagente limitante
e a porcentagem em excesso do outro. Ok, pessoal. Então eu já fiz aqui, eu já tinha feito aqui anteriormente o fluxograma para esse exercício. Ele diz o seguinte: como essa é a única reação que está sendo apresentada, não há outros reagentes, então a gente pode imaginar que esta corrente aqui, que não está completando 100%, ela tem um terceiro componente que basicamente só pode ser por eliminação lógica o eteno. Tá? Então, quanto de eteno eu tenho aqui? O suficiente para completar 100%. Então, aqui nós temos 50 mais 33, 33,3%, né? Então, isso dá 83,3% e para completar 100%, faltariam 16,7% de eteno. Tá? Aqui na letra A ele diz o seguinte: adote uma base de cálculo. Então, se a gente dizer que na corrente C nós estamos tendo aqui 100 mols por hora de produtos, escrever assim, ó, 100 mols por hora de produtos, isso significa que eu teria 50 mols de etilbromato, eu teria 33,3 mols por hora, né? Tudo por hora, de ácido bromídrico que não reagiu, e obviamente aqui denota um fator de conversão, né, que não está sendo elucidado, e consequentemente 16,7 mols de eteno que também não reagiu. Tá? Então, com base preliminar aqui nos valores que nós temos, a gente pode discriminar que eu tenho aqui o dobro de mols de ácido bromídrico em relação aos mols de eteno. Isso faz com que a gente entenda que o reagente limitante é o eteno. Tá? Muito bem. Então isso resolve a letra A. A letra B, pessoal, ela vai ser vir aqui do cálculo da fração de conversão do reagente limitante. E aqui a gente tem que parar para pensar no seguinte, gente, olha só. Eu tenho 33 mols de ácido bromídrico, eu tenho 16,7 mols de etano e eu tenho 50 mols de etilbromato. Pela reação, cada um desses mols de etilbromato foram consumidos dessa reação aqui. Então dá para a gente presumir a entrada dos meus reagentes com base no que está saindo. Tá? Então, quanto que eu tinha na entrada dos meus reagentes, que é o ácido bromídrico e o eteno? Bom, eu tenho 16,7 mols aqui e eu tenho 50 mols do etilbromato. Então, como esses 50 mols de etilbromato precisariam que houvessem pelo menos 50 mols a mais do que está saindo aqui, né? Então, o etilbromato ele vem da reação. Então, cada 1 mol de etilbromato denota que eu tinha 1 mol de ácido bromídrico e 1 mol de eteno. Então, aqui na entrada, eu tinha 50 mols do etilbromato mais 16,7 mols do eteno. Então, o total de mols de eteno é de 66,7%, 66,7 mols. Perdão, gente, peraí.
Só que eu recolocar aqui. 16,7, 66,7 mols por hora de eteno. E de ácido bromídrico, eu tenho os 33 que não reagiram, mais os 50 que foram adicionados, mais 50 que foram adicionados para formar o etilbromato. Então, o total eu tinha 83, 88, não, 88 não, 83, 83,3 mols por hora de ácido bromídrico, tá? É exatamente isso. Então, a taxa de conversão é o que reagiu, tá, né? Conversão é o que reagiu, aliás, o que consumiu, né? Dividido pelo que reagiu. E se nós falarmos em porcentagem, eu devo multiplicar isso aqui por 100. Então, consumiu 50. Na verdade, aqui não é o que reagiu, né? O que consumiu pelo que entrou, né? O quanto entra. Tá. Então, do reagente limitante, que é o eteno, então isso aqui dividido por 66,7. Muito bem. Pegando a nossa calculadora, nós temos aqui 50 vezes 100 dividido por 66,7. Então dá aproximadamente 75%. 74,96% de conversão, que está ok o que estamos vendo aqui. Então tá, pessoal, questão C, ele pede para calcular o excesso do outro reagente, né? E o que a gente entende como excesso? Excesso é aquilo que tem a mais, né? Então no nosso fluxograma aqui, a gente está vendo que a gente entrou com 83,3 mols por hora de ácido bromídrico, na base de cálculo que a gente usou, e 66,7 mols por hora de eteno. Se não houvesse excesso, como que seria? Eu teria alimentado 66,7 mols de ambos os valores, tanto de ácido bromídrico como também, né? Isso seria se não houvesse excesso, né? Tanto de eteno, tá? Mas isso deveria produzir 66,7 mols do etilbromato. Mas a realidade é que eu coloquei aqui, nós vimos aqui que eu tenho 83,3. Então eu tenho uma quantidade a mols a mais em relação ao meu reagente limitante. Tá. Então, o excesso ele vem daqui. Quanto que eu tenho a mais do que o necessário? Então, na reação é 1 para 1, né? 1 mol de eteno para 1 mol de etilbromato. Então, se eu tenho 66,7 de 1, quer dizer que isso daqui, a subtração desse numerador, vai me dar o número de mols a mais. A nossa calculadora está aqui. Sumiu. Voltou. 83,3 menos
66,7. Então, a mais nós temos 16,6 mols por hora, né? Aqui, lembrando, né? A mais de ácido bromídrico. Em relação ao quanto que eu deveria ter. Quanto que eu deveria ter? 66,7. Então, o excesso, a porcentagem do excesso vai ser calculada da seguinte forma. 16, que é o valor a mais, dividido pelo quanto que eu deveria ter, que é 66,7 vezes 100. Então vamos pegar aqui a nossa calculadora. Vamos dividir por 66,7 e multiplicar por 100. Então nós deveríamos ter 24,88. Nós temos, né? 24,88% a mais de reagente, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido acertar. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem aí pós-resolução. Vou tentar esclarecer e fazer vocês entenderem qualquer coisa que precisem aí. Até uma próxima. Bye, bye.